Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho do tema do dia 21, volume 2, capítulo 26. Luísa vê seu próprio nada. Jesus lhe ensina sobre o desprezo de si mesmo. Esta manhã encontrava-me num tal aniquilamento de mim mesma, até me sentir odiosa e arruinada. Me parecia ser a mais abominável que se pudesse encontrar. Me via como um pequeno verme que se movia e se movia, mas sempre ficava ali, na lama, sem poder dar um passo. Ó Deus, que miséria humana! No entanto, depois de tantas graças que você me deu, eu sou tão ruim ainda. E o meu bom Jesus, sempre benigno com esta miserável pecadora, veio e me disse: o desprezo de si mesma só é louvável quando está bem investido pelo espírito de fé. Mas quando não está investido pelo espírito de fé, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar, porque vendo-te tal como tu és, que não podes fazer nada de bem, desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar a dar um passo no caminho do bem. Mas apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do espírito de fé, virás a conhecer e a desprezar-te a ti, e ao mesmo tempo a conhecer-me a mim, confiando totalmente em poder operar tudo com a minha ajuda, e eis que fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Quando a pessoa começa no conhecimento dessas verdades do livro do céu, é muito comum a pessoa se sentir assim, se sentir, né, desprezível, né, porque ela começa a compreender o nada que ela é. E ela começa a, a enxergar coisas que até então ela não enxergava. Como, por exemplo, ela começa a ver como o ser humano é egoísta, né? Como que eu, né, fazendo uma análise, né, de mim mesma, né, quando comecei nessa caminhada, né, e entendi, né, que a santidade das virtudes ou uma pessoa que não conhece essas verdades do livro do céu são pessoas que vivem para méritos próprios, para conseguir méritos próprios, para a salvação da sua própria alma, né? A pessoa que está buscando uma santidade, que não é essa santidade que Jesus quer que tenhamos, a santidade verdadeira, né? Que é a santidade do próprio Jesus. A gente vê como a gente era uma criatura desprezível, uma criatura que, como um pequeno verme mesmo, que se movia, mas ficava sempre ali na lama, porque por mais orações que eu fazia, né, cada dia eu fazia uma oração para uma intenção, um dia era pelas almas, outro dia era pelos sacerdotes, outro dia era pela conversão dos pecadores, cada dia era uma intenção. E rezava o terço todo dia, mas tudo isso não é
errado, mas é querer alcançar uma santidade, querer alcançar a salvação da minha alma, né? Então isso é uma atitude egoísta que Jesus ele despreza. Por isso que ela estava se sentindo dessa forma, porque ela estava no começo da caminhada e ela ainda era muito apegada a essas coisas, mas quando ela começou a entender, né, que Jesus começou a mostrar para ela assim, o desapego, ela começou a se sentir desse jeito, sentir como um verme. E, e dizia, né, que depois de tantas graças que Jesus deu, ela era ruim ainda. Por quê? Porque ela estava ainda na fase de olhar para si mesma, né? Que é a fase da pessoa que não conhece a santidade divina. E aí Jesus vem mostrar para ela para onde ela deve olhar. Não olhar para dentro de si, porque qualquer pessoa, mesmo já estando tendo conhecimento do livro do céu, mesmo já estando na caminhada há mais de 3 anos como eu, ainda de vez em quando me pego ainda, né, olhando para mim mesma, com pensamento em mim mesma. Então é uma questão de primeiramente compreender, né, o que é, né, o desprezo de si mesma, né, é como eu aprendi esses dias, né, realmente agora a minha mente clareou, né, eu consegui compreender o que é esse morrer para si mesmo, é virar as costas para si mesmo, é não olhar mais para si, né, para ficar se vendo ainda, né? Não é olhar só para Jesus. Qualquer pensamento que passe pela nossa cabeça tem que ser o pensamento de Jesus, do que Ele quer, né? O que Ele quer fazer, o que Ele quer falar, o que Ele quer realizar, o que Ele está pensando, o que Ele está sofrendo, o que Ele está sentindo, tudo em relação a Ele, né? A gente não existe mais como um uma pessoa que existe ainda assim no sentido de querer alguma coisa para si mesmo, de ainda ter planos para si, né, sem ser o plano de Deus, sem ser o que Ele quer, o que Ele está conduzindo. E aí Jesus vem explicar para ela, né, vem corrigi-la como Ele sempre faz conosco no grupo, né, onde ali, né, são vários Jesuses que estão atentos para mostrar, né, para para as outras almas né, é, que está, né, indo pelo caminho errado, que o pensamento dela está errado, que ainda está voltado para si mesmo. Então Jesus vem e diz que o desprezo de si mesma só é louvável quando está bem investido pelo espírito de fé. Mas, quando não está investido pelo espírito de fé, em vez de te fazer bem, poderá te prejudicar, porque vendo-te tal como tu és, que não podes fazer nada de bem, desconfiarás, permanecerás abatida, sem te encorajar a dar um passo no caminho do bem, mas apoiando-te em mim, isto é, investindo-te do espírito de fé, virás a conhecer e a desprezar-te a ti, e ao mesmo tempo a conhecer-me a mim, confiando totalmente em poder operar tudo com a minha ajuda. E eis que, fazendo desta maneira, caminharás segundo a verdade. Então, alguém que está tendo um primeiro contato com o livro do céu e ler que o desprezo, né, que a pessoa tem que desprezar a si mesma, ela vai fixar o olhar ali, ela pode, né, fixar o olhar nessa frase e começar a se desprezar, né, começar a achar que ela não consegue fazer nada, que ela não consegue fazer uma meditação, que ela não consegue fazer um vídeo,
que ela não consegue falar na live, que ela não consegue falar no grupo, que ela não consegue entender o livro do céu, né? Porque ela começa a desprezar-se, achar-se que ela não é um nada. Não, não é isso, né? Porque não está ainda investido pelo espírito de fé, porque o livro do céu, né, tem que ter muita fé, tem que acreditar que é Jesus que está falando ali, e a Luísa que está escrevendo, porque a Luísa naquele momento ela já é Jesus, então ela escreve, né, o que Jesus inspira dentro dela, na mente dela, e ela vai escrevendo. E a gente acredita, por quê? Porque quando a gente começa, quando a gente acredita que realmente, né, a vida na divina vontade é a única vida possível de existir, que as outras eram uma ilusão, que a outra vida, né, sem a divina vontade, vivendo para si mesma, vivendo naquele egoísmo, não é vida. Quando a gente começa a compreender, quando a gente tem fé de que realmente esse plano de Deus, né, da criatura voltar à ordem é verdadeiro e faz todo o sentido, a gente começa a mudar a nossa mentalidade. E aí a gente passa a entender o que é o desprezo de si mesma, né? Que é a criatura, ela não mais viver com os próprios pensamentos, mas com os pensamentos de Jesus. Porque esse vazio, né? Esse nada, né? Que a gente tem que reconhecer que é pela fé, a gente tem que acreditar que nós somos criados ocos, né, como a Aline fala, vazios, né, de tudo, para que Jesus pudesse preencher ele, né, ser a vida em nós. E a gente compreendendo isso, tendo fé, a gente não vai se desprezar, mas a gente vai se sentir um privilegiado por reconhecer, por entender, por ter a consciência de que nós vamos ser hóstias vivas, que Jesus vai viver em nós. E isso não é ser pouca coisa, né? Isso é algo que quase inacreditável, mas é possível. Então é a fé que vai fazer com que isso aconteça, porque a pessoa ela vai tomar posse dessa verdade. E aí vai acontecer, mas é pela fé. Porque se ela não acreditar, vai prejudicar, porque ela vai ver, né, é tal como ela é, a criatura, que ela realmente é um nada, mas é um nada sem Deus, né? Ela não pode fazer nada de bem, ela desconfia de si mesma. Então, se ela não acreditar, se ela não ter fé, ela vai permanecer abatida, vai ficar sem coragem de dar um passo no caminho do bem, né? E qual é esse passo no caminho do bem que Jesus quer? É que a criatura volte, né, à ordem pela qual ela foi criada, que ela, né, seja um instrumento para Deus realizar a obra que Ele quer da salvação das almas, né? Que ela seja um instrumento para produzir frutos, né? Vidas nas almas das criaturas que vão ainda, né? Até o fim dos tempos, até quando Ele quiser trazer o reino, né? As criaturas, as almas das pessoas que tiverem desejo de conhecer e amar a Deus, elas vão conseguir por causa da criatura que vai viver na divina vontade, vai produzir o orvalho benéfico que vai provocar isso. E então a criatura, apoiando em Jesus, investindo do espírito de fé, né, quando ela tem o conhecimento das verdades do livro do céu, ela vai se apoiar só em Jesus,
vai ter fé e vai se conhecer e vai se desprezar a si mesma, porque nós, sem Deus, não somos capazes de fazer nenhum bem. Então, desprezar-se a si mesma é reconhecer que sem Deus não somos nada. E ao mesmo tempo, a criatura, né, com espírito de fé, vai conhecer a Jesus, vai confiar totalmente, né, que Ele pode fazer tudo e com a ajuda dele nós podemos fazer tudo. É confiar plenamente nele, né, que é Ele que vive em nós, é Ele que vai realizar tudo, vai depender da nossa disposição, da nossa fé. Então, caminhando desta maneira, nós vamos estar caminhando segundo a verdade, é a verdade que o livro do céu traz para nós. E aí ali a Luísa pensa: quanto bem fez a minha alma este falar de Jesus. Compreendi que devo entrar em meu nada e conhecer quem sou, mas não devo deter-me ali, né? Então a criatura, né, quando entra em contato com essas verdades do livro do céu, ela entra no seu nada, mas só para reconhecer que ela não é nada, que ela depende totalmente de Deus para tudo. Mas não ficar ali, né? Eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo nada, não. Ela não deve se deter ali, senão que em seguida deve-se, depois de ter me conhecido a mim mesma, né? A criatura depois de ter se conhecido a si mesma, deve voar ao mar imenso de Deus e aí deter-me a tomar todas as graças que se necessitam para minha alma. Voar, né, no mar imenso de Deus é mergulhar também, né, em todas essas verdades do livro do céu. E é, deter-se a tomar todas essas graças que a alma necessita para esse voo, né, no mar imenso de Deus. De outra maneira, a natureza fica debilitada e o demônio buscará meios para lançá-la na desconfiança. Se a pessoa não tiver fé, se a pessoa não acreditar nessas verdades do livro do céu, né, ela vai ficar com a natureza debilitada. E aí, por ela ficar na desconfiança, né, não acreditar que é Jesus, né, que vai realizar tudo, mas que a criatura tem que ter fé. Se ela não ter fé, que é verdade, tudo isso que diz o livro do céu, que é possível voltar à ordem, né, que é possível ter essa unidade com Jesus, de ter o mesmo pensamento que Ele, a mesma vontade, que isso é possível porque Ele quer isso, porque Ele nos criou assim, para sermos assim. Então o demônio vai buscar meios, né, para lançar a criatura na desconfiança cada vez mais, a ponto dela desistir, né, dela ficar cega, porque se ela não tem fé e fica olhando só para si, aí Jesus não vai permitir que ela que ela compreenda e ela vai fazer uma confusão tão grande. Então ela vai achar que precisa de um sacerdote para acompanhar, ela vai começar a ter, né, vários questionamentos que ela não vai encontrar resposta, por mais que as pessoas do grupo ou que a Aline possa dizer para ela, né, que, que ela está errada, que ela tem que ter fé e acreditar e continuar né, porque essas dúvidas vão passar, né? Essas dúvidas da Luísa eram que ela estava no começo da caminhada. Ela estava no volume 2 de 36 volumes. Então ela não estava ainda vivendo na divina vontade, ela estava, né, desapegando até de si mesma. E todo mundo passa por esse processo quando começa a ler o livro do céu. Tem vários testes, né, para afirmar, né,
para confirmar a decisão da pessoa de realmente querer isso, de realmente acreditar e se doar, né? E cada vez mais ter disposição de se aprofundar, né, nesse conhecimento, nessas verdades. E aí sim a criatura consegue caminhando e compreendendo cada vez mais. Mas se ela ficar desconfiada, aí o inimigo vai, né, ter uma brecha ali para ele entrar e fazer com que ela desista, né? Porque é o plano de Deus e o demônio ele quer, né, sempre, né, destruir o plano de Deus, né, desde o início. Então Jesus diz, então a Luísa diz, né, seja sempre bendito o Senhor e sempre seja tudo para a sua glória, porque ela compreendeu, né, começou a obedecer corretamente o que Deus, né, o que Jesus estava fazendo, né, com ela na alma dela. Né, ela teve que ser corrigida porque o autodesprezar-se, né, por motivo de virtude, era o que estava acontecendo com ela. Ela estava querendo ser virtuosa, né, como as pessoas que vivem, né, na santidade humana, por exemplo, elas, elas querem mostrar para as outras pessoas que elas são obedientes, que elas são resignadas, tudo para é uma santidade que gosta de mostrar, né, o o que ela está se propondo a fazer para conseguir méritos para a salvação da sua própria alma. E na divina vontade é tudo no escondimento, é tudo no interior da alma, entre a criatura e Deus. Né? Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, ninguém precisa, né, ouvir, né, a gente falando sobre isso, do que acontece no nosso interior, porque é o reino de Deus que está sendo construído na alma da criatura. Então é dentro, né? Ninguém precisa ver. E, e para que isso aconteça é só ter, né, o espírito de fé. Né? É só quando a pessoa crê realmente, né, nessas verdades do livro do céu e não deixa se levar por pensamentos, né, ao contrários, né, ao que está dizendo aqui no livro do céu. Então, no início é só compreender e obedecer corretamente, né? Porque obediência foi o que fez com que a Luísa, né, sempre fazia coisas, né, digamos assim, erradas, né? Ou ela não queria fazer determinada coisa, como por exemplo, falar sobre isso, né? Sobre essas intimidades que ela tinha com Jesus, ela não queria falar para o sacerdote, mas a obediência forçava ela. E se ela não tivesse obedecido, ela não teria escrito os livros e hoje nós não teríamos o conhecimento, né, dessas verdades. Então, no início é só obedecer, né? Obedecer corretamente tudo que Jesus está pedindo no livro do céu, nessa caminhada, até a pessoa tomar posse mesmo, né, desse dom. E aí sim, aí ela não vai precisar mais viver pela obediência, mas vai ser algo natural na vida dela, vai ser algo espontâneo, vai ser algo que é Jesus mesmo que vai, né, tomando posse da criatura, né? Ele é que vai vivendo cada vez, né, mais na criatura e ela vai deixando de existir. Então vai ser algo natural, vai voltar à ordem, né? Porque a ordem pela qual nós somos criados é isso, né? Para sermos, né, o céu para Jesus morar em cada um sendo um céu para Jesus. Amém? Fiat.